Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos revisar os conteúdos do módulo 3. Os assuntos que nós trabalhamos neste módulo foram as regras de acentuação das palavras monossílabas, oxítonas e paroxítonas, os sons da letra X, linguagem formal e linguagem informal, grau do adjetivo e a ortografia de palavras com LI ou LH. Vamos lá, então, o primeiro assunto que nós vamos rever são as regras de acentuação. Bom, nós temos aqui, então, as regras de acentuação que nós trabalhamos neste módulo. Primeiro, nós vimos as regras das monossílabas tônicas. Então, monossílabas são palavras formadas por apenas uma sílaba e que ela pode ser tônica, quando ela é forte, e pode ser átona, quando for fraca. Então, para a acentuação dessas palavras, existem algumas regrinhas. No caso das monossílabas, são poucas as regras. Então, isso tem a ver com a terminação dessas palavras. Então, são acentuadas as monossílabas que terminam em A, E, O e os seus plurais. Nos ditongos abertos, EI, EL e OI. E também em palavras terminadas em como por exemplo, nós temos aí o verbo ter, né? Que o tem, ele pode ser acentuado quando corresponder à terceira pessoa do plural, e o verbo vir, que também, assim como quando corresponder à terceira pessoa do plural também é acentuado, vem, tá? Bom, a gente chama esse acento também de acento diferencial entre o singular e o plural. Já nas oxítonas, nós temos as regrinhas bem parecidas com as regras das monossílabas. Lembrando que as oxítonas são palavras formadas por duas ou mais sílabas, sendo que a última sílaba é a sílaba tônica. Então, também se acentuam as oxítonas terminadas em A, E, I, O e os seus plurais. Nos ditongos abertos, EI, EL e OI. E parabéns, né, no em e ens. Parabéns, palavras terminadas em e ens, como parabéns, alguém, vinténs. A gente tem aí, nesse quadro, alguns exemplos do uso, né, dessas palavras, alguns exemplos de palavras que são oxítonas acentuadas. Já a regra da paroxítona é uma regra mais extensa. Também tem a ver com a terminação. Lembrando que a paroxítona, a sílaba tônica, é a penúltima sílaba. Portanto, é esta sílaba que deve ser acentuada. Porém, para a gente saber se ela vai ser acentuada ou não, a gente tem que ver a terminação da última sílaba. Então, olha só, quando vamos acentuar as paroxítonas? As paroxítonas terminadas em L, como fácil, nível, móvel e útil. As palavras paroxítonas terminadas em I ou is, júri, tênis, táxi. As palavras paroxítonas terminadas em com N, né, como hífen, pólen. Professora, o seu nome é Ellen. Seu nome deveria ser acentuado? Olha só, que interessante. Sim, se formos seguir a regra, meu nome não tem um acento, mas se seguíssemos a regra de acentuação, deveria sim ter acento agudo, tá vendo? O ou e o ons, né, também são acentuados aí as paroxítonas. Íon, íons, próton, prótons. Isso aí vocês vão saber quando vocês trabalharem química. Os, bônus, Vênus, e uns, R, X, ans. E olha os ditongos aí de novo. Ão, ea, ei, el, ia, ie, io, oa, ua, ué, uô, seguidos ou não de S. Tá? Temos aí os exemplos na última coluna. E palavras também terminadas em PS, como bíceps
e forceps, esse P mudo aí junto com S. Então, estão aqui, na verdade, as regras de acentuação das monossílabas, das oxítonas e das paroxítonas. E quem se lembra as regras das proparoxítonas? Pois é a mais fácil, né? Porque toda palavra que for proparoxítona, ela sempre vai ser acentuada na antepenúltima sílaba, que pois é a antepenúltima sílaba, a sílaba forte, a sílaba tônica. Vamos então para o próximo assunto. Sons do X. Vocês me falaram que gostaram bastante e gostam bastante dessas atividades, né? De diferenciar os sons do X. Então, nós temos aqui, o X tem 4 sons. Ele pode ter o som do CH, xaxaxixoxu, som de Z, o som de KS, tá vendo? Olha só, retirei da minha gramática KS. Nos livros, né, em alguns livros a gente encontra como CS. Porém, eu sempre repito, como a gente fala de som, esse C que o livro representa aí, ele não tem o som de S, ele tem o som de K. Portanto, nós estamos falando de som, é som de KS, tá? E também o som de S. Tem aí, então, alguns exemplos. Então, vamos ler as palavras aqui. Xícara, máximo, exposição, exemplo e complexo. Xícara, vocês percebem que o som do X é o som do CH. Máximo, tem o som de S. Exposição também tem o som de S. Exemplo, som de Z. E complexo, o som de KS. Temos aí, então, também uma tabelinha com as palavras com X, escritas com X, de acordo com o som aí, de CH, Z, KS e S. Bom, tem uma dica aqui para vocês, tá? Palavras que se escrevem com CH, como encher, preencher, enchimento, enchente, são derivados da palavra cheio. Então, quando uma palavra da mesma família, ou seja, derivada de uma outra família, ela sempre vai obedecer, né, o radical, que é a parte mais importante da palavra, a parte em que mantém o significado desta família. Então, ela vai ser escrita sempre com CH. Por que está sendo explicado aqui nesse fique de olho? Porque, com exceção destas palavras, as outras palavras que começarem com enche, tiver esse som, encher, enchente, aí no caso essas são com CH, né? Mas elas vão ser escritas com X, tá? Com exceção dessas palavras que estão aí, elas são escritas com CH, as demais vão ser escritas com X. A mesma coisa, temos aí mecha, né? Por exemplo, mexer, mexerica, são escritas com X. Então, esta é a única exceção que é escrita com CH, tá bom? Então, fica aí uma dica de ortografia para vocês. O assunto agora é a linguagem formal e informal. Esse assunto vocês também gostaram bastante, não é verdade? Então, olha só, linguagem formal, vocês sabem que é aquela linguagem que a gente tem a preocupação em obedecer à norma padrão da língua portuguesa. Então, tem mais cuidado com as palavras, é mais polido para falar, não usa gírias. E a linguagem informal é aquela linguagem que a gente é mais descontraída, que é entre amigos, entre familiares. Então, não exige mais tanta preocupação em obedecer às normas as normas gramaticais. É uma linguagem mais espontânea, mais livre, tá? Então, vocês vão ver agora um vídeo em que mostra essas situações de comunicação, em que pode ser usada a linguagem formal e onde é usada a linguagem informal. Vamos lá? Mãe, eu tô sentindo que essa vaga de emprego aí vai rolar legal, hein? Nossa, eu tô super preparado. Eu tenho tudo que a vaga pede. Já tá no papo.
Ó, o que a senhora acha dessa gravata? Legal, né? Ai, eu tô sentindo que esse trabalho vai rolar, mãe. Eu só tô um pouco nervoso. Mas, enfim, vai dar certo, vai rolar. Bom, e como a vovó já dizia, depois da tempestade sempre vem a bonança. Nossa, eu tô precisando muito de boas notícias, mãe. O escritório é todo transado, a senhora tinha que ver, mãe. E outra, ele é pertinho de casa, é muito tranquilo chegar lá. Bom dia, senhor Siqueira. Considero que essa vaga é bastante adequada ao meu perfil profissional. Meu currículo, senhor. Eu acabei de terminar um proveitoso estágio e tenho certeza que eu estou preparado para enfrentar esse desafio. Tenho fluência na língua inglesa e o horário de trabalho estaria bastante adequado para mim. Sim, eu tenho conhecimento de tudo que é exigido. Senhor, eu tenho certeza que ficará satisfeito com o meu trabalho. Muito obrigado, senhor Siqueira. Aguardo então o contato do senhor e tenha um ótimo dia. Ô, cara, você tinha que ver que demais que foi a entrevista. Eu mandei muito bem. O tal de Siqueira lá, o manda-chuva, eu tenho certeza que ele foi com a minha cara. Pô, o cara ficou ligadaço quando eu falei que manjava tudo de computador, dominava um monte de softwares e tal, e que falava bem inglês. Aí, eu tô começando a botar fé nesse lance. Eu acho até que a vaga já tá no papo. Mas enfim, você, cabeção, tá procurando emprego também? O ator aí, ele está reproduzindo uma situação real de comunicação em cada uma das circunstâncias em que ele está encenando. Então, a gente tem aí, podemos dizer, 3 níveis de linguagem, né? Um nível mais formal, na situação em que ele fala com o patrão, com o futuro patrão. Uma linguagem um pouco mais informal, que é quando ele fala com a mãe. Mas é interessante observar que, ao falar com a mãe, ele evita a gíria, a maioria das gírias, embora haja algumas. E na terceira situação é a chamada extremamente informal, onde aparecem expressões de gíria, inclusive palavrões e coisas desse tipo, mas usadas sem a intenção de ofender. Olá, minha formosa rapariga. Meu amor. Nossa, como você tá gata. Tem uma notícia show pra te dar. Ó, aquela entrevista de emprego foi muito legal. O diretor de recursos humanos, o tal de Siqueira, ele adorou o trabalho do seu namoradinho aqui. E assim que eu começar a trabalhar, vai ser só alegria. Já sabes, não é? Tenho orgulho deste meu rapaz. Olha, tentei ligar para o teu telemóvel para saber se sempre vinhamos almoçar, mas não consegui. Mas deixa para lá. Estamos a falar do teu sucesso. Um outro tipo de variação que a gente percebe com facilidade é a chamada variação geográfica. Dependendo de onde o falante nasceu ou onde ele viveu durante um certo tempo, ele tem determinadas características de fala. Será que boas notícias virão? E então poderemos ir visitar os meus pais na minha terrinha querida? E até quem sabe... Amor, assim, eu sei bem o que você está pensando, mas vamos com um pouquinho mais de calma. A variação geográfica ela acontece no sotaque, quer dizer, na maneira de pronunciar as palavras e as frases, e aparece no vocabulário, também não aparece na estrutura sintática. A língua é como uma roupa, ela tem que ser adequada a cada situação. Então, quando ele vai falar com o patrão, ele chega de calça jeans. Aí ele percebe que aquilo ali não está adequado àquela situação social. Depois ele aparece de terno.
Ou seja, da mesma forma que ele adequa a roupa à situação de comunicação, ele passa a usar a linguagem adequada também. Existe uma expressão que a gente costuma dizer aí, que o importante é ser poliglota na própria língua, é falar várias línguas, entre aspas, ou seja, várias diferentes modalidades, diferentes variedades de linguística, dependendo da situação, adequar à situação. Bom, o assunto agora é grau do adjetivo. Vocês sabem que o adjetivo ele tem dois tipos de grau. O grau comparativo, né, em que se compara dois elementos, e também temos o grau superlativo. Então, vou falar agora do grau comparativo. Então, vamos olhar essa figura aí. Temos três moças aí, a Gabriela, a Luísa e a Liz. Luísa é mais alta ou mais baixa que Gabriela? Como é que ela é? A Luísa, ela é mais alta que a Gabriela. A Gabriela é mais alta do que Liz ou é tão alta quanto Liz? E Liz é mais alta ou menos alta que Luísa? Então, essa relação, né, com o adjetivo alta, entre duas pessoas, é que nós vamos fazer o grau comparativo. E como é que vai ficar isso aí? Bom, fica assim. Então, Gabriela é tão alta quanto Liz, ou seja, elas têm a mesma altura. Luísa é mais alta do que Gabriela e Liz e Gabriela são menos altas do que a Luísa. Então, ficou assim a nossa questão. Então, tão e quanto, nós falamos que é o grau comparativo de igualdade. Mais do que é superioridade e menos que inferioridade. Então, é desta forma que nós fazemos o grau comparativo. Vocês têm aí o quadro mostrando quais são as palavrinhas-chave que estão aí em vermelho, o adjetivo fica entre essas palavras para que seja dado o grau comparativo. Já o grau superlativo é o super. Então, vamos olhar aqui esta nova imagem. Temos o Duda, o Júnior, o Beto, o Carlão e o Bruno. Quem é o mais alto dos jogadores? Quem é o menos alto de todos? Pode-se dizer que Beto é muito alto? Será que a gente pode dizer, olha o tamanho do Beto, né? O Carlão é o menorzinho aí, mas o nome dele está o nome dele tá no aumentativo, né? Deve ser alguma ironia, uma brincadeira aí pela questão da baixa estatura dele. Então, como é que fica isso daí? Vamos lá. Então, Beto, ele é muito alto, né? Beto é altíssimo. Então, nós temos no grau superlativo duas maneiras. Na maneira sintética, em que a gente usa uma palavra, no caso de Beto, é altíssimo, e no grau analítico, onde a gente usa duas palavras, né? Beto é muito alto. Tudo bem? Então, aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha, depois se vocês quiserem pausar o vídeo para olhar a forma sintética de alguns adjetivos aí no grau superlativo, seria interessante vocês darem uma analisada, porque tem algumas que são bem interessantes, tá bom? E o último assunto que nós trabalhamos é uma questão de ortografia, né? De palavras escritas com LI ou LH. Eu trouxe para vocês aqui por que é importante a gente saber a diferenciação, porque existe muito erro na hora de escrever palavras com esse som pela proximidade na pronúncia do LH e do LI. Olha só, família, por exemplo, é muito comum as pessoas errarem e escreverem com LH, e a forma correta é com LI. Brasília, olha só, também é comum errar. Percebe que é muito próximo do som do LH? Com LH é errado. Auxílio, a forma correta é com LI. Algumas pessoas costumam errar escrevendo com LH. Mobília e utensílio, a mesma coisa. Então, olha só, para vocês treinarem aí, vamos ver como é que vocês conseguem. Vocês vão copiar essas palavras que estão no meu quadro, né? E vão completá-las com LI ou LH no caderno de vocês. Pausa o vídeo,
copie todas essas palavras no caderno e complete. Depois volta, dá o play de novo no vídeo, porque eu vou dar a resposta. Em 1, 2, 3. Olha só. Então, se você escreveu ovelha com LH, ótimo. Utensílio com LI, perfeito. Família com LI, também. Folhinha com LH, também. Olha só, vou falar aqui rapidinho, antes de chegar nas próximas. O que a gente pode perceber? Que algumas palavras, no caso de folhinha, por exemplo, ela é uma palavra que veio da palavra folha, certo? A palavra folha é escrita com LH, ou seja, é uma palavra da mesma família, por isso mantém o LH. Já vou chegar na questão que a gente vai falar. Auxílio, LI. Agora, milionário. Professora, você acabou de dizer que folhinha vem de folha, folha escreve com LH. E milionário vem de milhão e milhão se escreve com LH. Pois é. Essa palavra é uma exceção. Por quê? A palavra milhão, ela vem da palavra em francês, que é escrita com 2 L's. Então, todas, pela regra, as palavras que vêm do italiano, não, eu falei francês, né? Vêm do francês e são escritas com 2 L's. Elas, na língua portuguesa, cai um L e fica com um L só. Por causa da fonética, a palavra milhão tem um H, senão ficaria milão, não é verdade? Então, a palavra milionário é escrita com L, I e não com LH, tá? Então, só para nível de conhecimento de vocês. Sandália, LI. Aqui, velhinha. Se eu estiver falando de vela, uma vela pequena, velhinha, LI. Agora, se eu estiver falando diminutivo de velha, aí é LH, tá? Tem essa diferença. Encolhida, LH. Palhinha, vem de palha, olha só, LH. Pecúlio, LI. Itália, LI. Velhice, vem de velho, LH. Velhice também tem LH. Mobília, LI. E galinha, LI. Bom, é isso. Espero que vocês tenham acertado. Então, e tenham feito antes de ver as respostas também, tá? Eu vou ficando por aqui. Envie suas dúvidas. Não fiquem com dúvidas. Nossa prova é na semana que vem, na quinta-feira que vem. Então, estudem bastante. Tem bastante tempo aí para tirar dúvida. E vejam e revejam esse vídeo quantas vezes vocês precisarem aí para tirar dúvida, tá bom? E me chamem. Estou à disposição de vocês. Um beijo. Tchau, tchau.